Já se sabe que no Fora do Baralho há sempre 4 ases, ou quase sempre, e o debate costuma aquecer. Se tivesse de apostar no que toca a pré-campanhas e a candidatos a eleições, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes, a Susana Peralta e o João Marcos de Almeida preferem debates a 2 e, ora, os únicos frente a frente entre cabeças de listas europeias têm acontecido aqui na Rádio Observador. 6 de 7 já estão. Temos, portanto, jogada da semana na segunda parte para analisar as prestações dos candidatos, mas hoje, infelizmente, sem o João Marcos de Almeida, que volta para a semana. As regras ditam que nesta primeira parte lançamos sempre cartas para cima da nossa mesa de jogo. Permitam-me, caros 3 ases, que aqui a vossa joker lance uma primeira carta, até porque é uma notícia de última hora e não consigo resistir. António Costa foi ouvido hoje, 8 meses depois de rebentar a Operação Influencer, que levou à admissão do ex-primeiro-ministro. Foi ouvido hoje pelo Ministério Público, é o que está a avançar o Expresso. Caso para dizer, Jorge Fernandes, finalmente? Sim, olá Vanessa, olá a todos. Eu acho que é um bom sinal que António Costa seja ouvido, porque acho que ninguém merece, digamos, estar tanto tempo à espera, enfim, com uma acusação a pender, sem pelo menos ter o direito de se defender minimamente, enfim, não sendo ainda um processo, não sendo ainda a parte de um processo judicial, mas pelo menos ter direito a ser interrogado e a perceber o que é que o estão a imputar. Agora, as consequências disso é evidente que tem havido uma fortíssima pressão do regime, e aqui ponho o regime mesmo com todas as letras, nomeadamente do Presidente da República, que tem andado aí a fazer praticamente campanha, não diretamente com o Ministério Público, mas tem feito muitas declarações políticas a dizer que António Costa seria excelente em Bruxelas, e há aqui uma corrida contra relógio por parte de muitas pessoas, que não necessariamente do Ministério Público, portanto exógenas ao Ministério Público, mas há ainda uma tentativa de várias pessoas, e enfim, nomeadamente o Marcelo Rebelo de Sousa, tenho a certeza que o PS nos bastidores também, para que António Costa pelo menos consiga ter luz verde para se livrar digamos, deste processo e assim sendo possa ainda tentar conseguir o lugar na Europa. Dependendo das consequências desta audição, lá está, Luís, pode abrir-se ou fechar-se essa ambição de conseguir um lugar no Conselho Europeu? Quer dizer, aqui o que é verdadeiramente necessário para António Costa manter a ambição é as suspeitas desaparecerem. E, portanto, agora vamos ver o que é que acontece. Eu até diria que se o Ministério Público continuar calado, como tem estado até agora, as suspeitas até se podem adensar. Porque aí, daqui a um mês, estaremos a dizer, bem, o Ministério Público ouviu e, pelos vistos, não ficou convencido. Pronto, isto é um cenário. Outro cenário é, daqui a um mês dizerem, não há suspeitas nenhumas e, portanto, a investigação foi parada. E claro que, nesse caso, tem todas as legítimas ambições. Vamos agora passar aqui para... já vamos ouvir a Susana Peralta sobre isto também, ela está aqui quase a chegar ao estúdio. Agora sim a primeira carta e a tua, Luís, até porque, e finalmente também podemos dizer, neste caso, não meses, mas anos depois, um acordo para a recuperação de todo o tempo de serviço congelado aos professores. 7 sindicatos assinaram e tens aqui umas copas para este acordo. Tenho copas para este acordo, até porque eu fui dos que desde o início, e acho que dos poucos que desde o início acharam que os professores deviam ter a sua contagem de anos de serviço reposta. E acho que isto só não se resolveu antes porque António Costa ficou entrincheirado naquela chantagem que fez há uns anos, quando ameaçou com demissão por causa de uma coligação negativa que faria aprovar a reposição do tempo de serviços dos professores, sem definir prazos, que era uma coisa de longo prazo e até feita com muita calma e com muita seriedade, mas António Costa, com aquela chantagem toda que fez, amarrou-se a esta trincheira e todos os governos depois sucessivos que ele teve a seguir ficaram amarrados a isso e mais, e parece-me que aqui depois acaba por promover uma espécie de ódio aos professores, porque parece, a determinada altura, parecia que os professores estavam a querer exigir o que mais ninguém tinha na função pública. Aliás, quando saiu esta notícia, vê-se muita gente a perguntar, então como é que fica o resto da função pública? Como é que fica o resto da função pública? E, na verdade, e se calhar aqui há um problema de comunicação até da parte dos professores, os professores não conseguiram passar a mensagem que o que lhes foi feito não tem comparação com o que foi feito na generalidade da função pública. A generalidade da função pública teve o seu tempo de serviço contado. O que não teve foi salários passados repostos. Mas isto também os professores do básico e do secundário não vão ter. Simplesmente
os anos de serviço contam. Portanto, quando é para definir em que escalão é que vão estar para o ano, e como parte da escalão de vencimento, né? Escalão remuneratório, e como parte do cálculo contam os anos de serviço, vão contar os anos de serviços todos completos e não fazer de conta que aqueles 6 anos, 8 meses e não sei quantos dias não existiram, que era a situação que tínhamos até agora. E, portanto, acho que se fez justiça. Fico muito contente por ver um ministro que dá importância devida à escola pública, e foi preciso vir alguém que percebesse, também se calhar um bocadinho de mercado, se calhar aqui a vantagem de ser um economista, perceber que se temos de facto um problema neste momento de falta de professores, então, quer dizer, lamento, isto é a lei do mercado, se há falta de um determinado produto, neste caso o produto, passa a expressão, são os professores, é necessário pagar mais. Ou seja, temos finalmente um ministro a falar da necessidade de valorizar as carreiras, e claro, só se pode falar de valorizar as carreiras depois de pacificar as escolas e de resolver este problema. Portanto, acho que esteve muito bem. Copas para o acordo que é mais do que justo, os professores mereciam isto. E já agora chamando novamente a brasa à minha sardinha, porque houve muitas críticas, porque era um economista que ia para Ministro da Educação, um homem das contas. Chegámos a falar sobre isso aqui. O homem das contas e tal, quer dizer, até parece que ele nem sequer era professor, o Ministro Fernando Alexandre, mas eu acho que isto é mesmo importante, porque um economista sabe fazer contas. E sabe fazer contas para os dois lados, portanto sabe qual é o custo financeiro de ceder às reivindicações dos professores, mas também sabe qual é o custo de não ceder e de ter as escolas em pé de guerra e com os alunos constantemente a enfrentarem greves, e sabe qual é o custo de longo prazo que isso tem para a sociedade. E, portanto, é muito bom ter alguém que finalmente sabe fazer contas. E finalmente há este acordo, Jorge Fernandes, há ainda assim quem venha criticá-lo, até porque ainda por cima calhou ser feito em clima pré-eleitoral, mas as negociações já há muito que vinham andando nestes últimos anos com os governos socialistas, e agora é este governo que tem um mérito. Consideras que o mérito é deste governo? Eu estou completamente de acordo com o Luís. Eu só queria deixar aqui um apontamento rapidíssimo para uma coisa que infelizmente acontece muito em Portugal, desde praticamente desde a fundação do regime, e é um velho debate na altura do PREC, que é o facto de muitos dos sindicatos em Portugal, e na educação não é exceção, muitos dos sindicatos estarem completamente, digamos, serem peões ao serviço das agendas partidárias maiores, quer à direita, quer à esquerda. E este acordo foi criticado porque, enfim, segundo esse argumento que tu próprio disseste, Vanessa, de que seria feito no âmbito pré-eleitoral, por um lado, e de que os sindicatos que o assinaram, enfim, são peões políticos do PSD e da direita. E bem, quer dizer, quem critica isto, eu tenho uma novidade para essas pessoas. A FENPROF é um peão político do PCP. Mário Nogueira é um peão político, é um membro destacadíssimo do PCP. E, portanto, se acham que o facto de outros sindicatos assinarem o acordo para fazer favores políticos ao governo, se calhar, não sei, acho que se poderia colocar a hipótese de que os sindicatos que decidiram não assinar o acordo não estão a fazê-lo, não porque, por exemplo, discordem do conteúdo substantivo do acordo ou porque acharem que não é bom para os professores, mas simplesmente porque continuam teimosamente a ter objetivos políticos que vão muito para além do que é a educação, do que são até os seus membros desses mesmos sindicatos, e portanto continua a ser muito mau que os sindicatos sejam completamente capturados por agendas partidárias maiores, enfim, e portanto aqui estamos, e acho que o Fernando Alexandre vai ter aqui um assessor de roer para conseguir que a FENPROF consiga, portanto, se senta à mesa e consiga assinar um acordo desta natureza. É indefensável, Luís Aguiar Conraria, esta posição da FENPROF? Olha, deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, as minhas copas é mesmo pelo que foi feito e pela reposição do tempo de serviço dos professores. Que era uma reivindicação também da FENPROF. Portanto, é independente dos sindicatos assinarem ou não. Okay? Portanto, mesmo que não houvesse nenhum sindicato a assinar, eu estaria muito contente com a decisão do Governo. Depois, sobre a FENPROF. Eu sobre a FENPROF escrevi uma vez um artigo, já na altura da pandemia, por causa da resistência da FENPROF e de um discurso até da FENPROF a culpar o Ministério caso algum professor ficasse doente com Covid. Eu escrevi um artigo em que tinha como título "Um sindicato sórdido".
E Mário Nogueira respondeu-me a dizer que sórdido era a minha desonestidade intelectual. Portanto, eu considero o Mário Nogueira e a FEMPROF sórdida, eles também me consideram a mim sórdido, e portanto acho que não preciso dizer muito mais sobre o que penso relativamente a eles. Em relação ao Stop, pronto, é evidente que o modelo de negócio do Stop é contestação, não é? Portanto, não podem ensinar, isso seria arruinarem o seu mercado. Os outros pequenos sindicatos, sinceramente, não conheço, portanto, não posso opinar. São menos representativos. Vamos, ainda, além destas copas para este acordo, há ainda outras copas para uma ministra deste governo, mas antes disso, e Susana Peralta, também gostava de te ouvir sobre António Costa, que 7 e não 8 meses depois, acho que fiz mal as contas há pouco, foi finalmente ouvido pelo Ministério Público no âmbito da Operação Influencer. Acho que já não era sem tempo. É incompreensível que tenha passado este tempo todo sem se fazer a mínima ideia de quais são as acusações que pendem sobre António Costa, que apesar de tudo era o primeiro-ministro. Eu repito que as acusações que pendem sobre António Costa são irrelevantes para a sua decisão de se demitir, porque de facto ele rodeou-se de pessoas das quais não se devia ter rodeado, mas quer dizer, se calhar podemos, por exemplo, admitir, eventualmente, que se não houvesse esta putativa acusação sobre António Costa, que, por exemplo, não tivesse havido dissolução do Parlamento, ele podia-se ter demitido e ter sido substituído, por exemplo, não sei. E depois o tempo que demora é completamente inaceitável. Portanto, enfim, o que eu temo também é que isto seja apenas o primeiro passo de uma longa procissão de audições e etc. E que, no fundo, António Costa nunca mais se livre disto, ou para o bem ou para o mal. Quer dizer, se António Costa for culpado de alguma coisa, o que eu quero é que ele pague por isso. Eu estou convicta que não, e que ele provavelmente vai sair livre desta, mas acho isto inacreditável, a demora das... Então, o tempo com que nós convivemos com estas suspeitas sobre as pessoas sem separar o trigo do joio é de facto fora de série. Sendo que António Costa, é importante dizê-lo, foi ouvido não na qualidade de arguido, não é arguido, foi ouvido assim porque pediu para ser ouvido pelo Ministério Público. Agora sim, mais umas copas em cima da nossa mesa de jogo, e são para a Ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes. O Governo, Susana Peralta, anunciou várias medidas para os jovens no que toca ao IRS, habitação, transportes, entre outras medidas. Bom, sim, são copas para a Ministra Margarida Balseiro Lopes, a Ministra da Juventude. Eu vou destacar uma medida em particular do seu pacote, até porque há várias dessas medidas das quais eu sou cética. Eu não sou uma pessoa que, enfim, não me deixo embalar por ideias de IRS jovem, não gosto de IRS separados por grupos, por várias razões. Acho que a ideia, mas por exemplo a ideia dos transportes já me agrada, a ideia dos transportes gratuitos. Acho que o subsídio do alojamento, quer dizer, eu compreendo a necessidade de agir rapidamente. Eu percebo que tudo aquilo que nós podemos fazer ao nível, por exemplo, da construção de residências públicas e mesmo das que já estão lançadas demora muito tempo, e portanto isto é uma ideia que pode fazer a diferença para alguns jovens. Agora, se não houver mais quartos no mercado, isto só vai causar inflação. A única coisa inflação dos quartos, atenção, dos quartos universitários, pode acontecer é que, precisamente ao aumentar o preço do alojamento universitário, permita que algumas habitações que estão neste momento afetas a outros fins venham para este mercado. Portanto, há aqui alguma possibilidade disto ter algum efeito positivo, mas o mais provável é, de todo o modo, este subsídio ser absorvido pelos proprietários das casas. O que em si não é mau. Se for absorvido pelos proprietários das casas e permitir que os jovens venham estudar, é bom. Mas pronto, só para dizer que eu não sou entusiasta de todas as medidas da mesma forma, mas a que eu queria destacar era a medida de dispensar produtos menstruais nas escolas, gratuitamente nas escolas e nos centros de saúde. Enfim, eu devo dizer que os números que há para a chamada pobreza menstrual, o que é a pobreza menstrual? São as mulheres e aqui designadamente as jovens, as meninas, as adolescentes, que não conseguem pagar os produtos menstruais. Eu acho que isto... Não sejas transfóbica, não te esqueças dos homens. Peço desculpa, tens razão. Mas todas as pessoas que menstruam, das quais uma grande maioria são mulheres, mas é uma questão que é relevante para mim, até porque eu tenho uma pessoa na família que é uma pessoa não binária com útero e que menstrua.
uma prima, muito, aliás, neste momento um primo, enfim, podíamos falar sobre isso, mas aqui fica o meu abraço para o Sal. Então, obrigada, Luís, por me assinalares esse ponto. Então, aqui a questão é, de facto, nós não sabemos muito bem os números da pobreza menstrual. Eu devo dizer que os únicos números que há são de um estudo de mercado, enfim, que tem o seu mérito, mas que apesar de tudo foi pago pela EVAX, portanto temos de ter cuidado com ele, mas não deixa de ser verdade que há relatos, de pessoas, de crianças, lá está, de meninas em geral, embora também outras pessoas que menstruem, que não conseguem, que faltam à escola por não terem produtos menstruais, que vão com cuecas a dobrar, que põem bocados de tecido enrolados, quer dizer, isto é uma pobreza, ou a falta de acesso a estes bens tem uma dimensão que outras coisas não têm, porque há ainda um enorme estigma ligado ao sangue que fica aparente na roupa quando nós temos uma pequena fuga, que para uma mulher, enfim, é o que é, mas imaginar isto nas idades da adolescência, escolares, etc. Portanto, isto é uma medida da mais elementar justiça, porque a mim parte-me o coração enquanto houver uma pessoa que menstrua, designadamente adolescentes meninas, neste país, que não possam ir à escola ou que vão com medo de se mexer, de sangue a escorrer pelas calças abaixo. E portanto, obrigada, Ministra Margarida Balseiro Lopes. Fica aqui esse agradecimento da Susana Peralta. Última carta desta primeira parte, espadas, Jorge Fernandes para o Procurador do Tribunal Penal Internacional, que pediu mandados de captura para o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para o Ministro da Defesa, Yoav Gallant, e para 3 líderes do Hamas. Sim, eu acho que em primeiro lugar, acho que é de uma profunda deselegância este pedido, que este pedido seja feito no mesmo dia, porque, enfim, há aqui uma indicação clara de que há uma equivalência quase moral e política entre estas duas partes. Bem, deixem-me ser claro, o Hamas é um grupo terrorista e isso, enfim, mas o facto grave é que atua sem bandeira, não tem regras, não tem um mandato de ninguém. O Primeiro-Ministro de Israel, que, independentemente das suas ações, tem uma bandeira, tem um conjunto de instituições por detrás de si, que podem ser utilizadas para o fiscalizar, nomeadamente um parlamento, um sistema judicial, etc. Portanto, há aqui uma diferença fundamental entre estes dois atores. Portanto, o Primeiro-Ministro de Israel, seja agora, seja daqui a uns anos, enfim, terá instituições internas que o vão, de alguma maneira, ele vai ser fiscalizado. E o exército israelita não é propriamente, é um exército, tem regras escritas, tem uma hierarquia, etc. Mas, enfim, isso eu até poderia considerar menor. O interessante é como esta notícia, eu tenho um amigo muito próximo que é israelita, liberal, um académico, e com quem falo praticamente todos os dias, e a reação a esta notícia em Israel mostra que o procurador ou não sabe, ou não quer saber o que se está a passar no país, porque, pelo seguinte, na semana anterior a esta notícia ter saído, o Benny Gantz, que é um elemento da oposição que está no gabinete de guerra, tinha vindo dizer de forma absolutamente clara numa conferência de imprensa que se o Bibi não apresentasse rapidamente um plano para Gaza, ele demitir-se-ia. Portanto, no fundo, poria em causa o equilíbrio de poder, tal como ele existe agora em Israel. E o que aconteceu foi simples. Esta notícia deste pedido do mandato do procurador teve precisamente o efeito oposto ao pretendido. Em Israel, este pedido foi recebido como um reforço da tese de Benjamin Netanyahu, de que existe uma conspiração contra o país, que Israel tem que fazer tudo para se defender, que há inimigos externos, que há quase uma internacional antissemita. E todos, vejam as notícias dos jornais internacionais desta semana, todos os membros da oposição em Israel, que são fortemente anti-Benjamin Netanyahu, vieram colocar-se ao lado do primeiro-ministro israelita. E, portanto, o que esta notícia, este pedido, o efeito que teve, foi uma coisa absolutamente clássica, que é o rally around the flag. Toda a gente se uniu contra este pedido e isto, ao contrário daquilo que se poderia pensar, reforçou o poder de Netanyahu, quando o poder de Netanyahu nas últimas semanas estava crescentemente a ser erudido dentro de casa, porque Netanyahu só sairá da sua posição e a guerra só acabará tal como ela está neste momento, quando internamente, porque Israel é uma democracia e há movimentos orgânicos, há partidos, há oposição, só quando o Benjamin Netanyahu for erudido internamente é que a guerra vai acabar. E portanto, eu percebo que o senhor do Tribunal Penal Internacional queira fazer uma carreira, queira fazer o nome para si próprio, queira mostrar que o Tribunal não tenha o excessivo foco em África, que é uma crítica clássica que é feita ao Tribunal e que pode também ir atrás, no fundo, de aliados dos Estados Unidos e do Ocidente, etc. Mas, quer dizer, isto teve o efeito precisamente oposto ao pretendido e acima de tudo, ajudou Benjamin Netanyahu
no fundo, a justificar a sua posição. E o que nós pretendemos, não queríamos, mas tem mesmo de ser, é ir para intervalo. Voltamos já na segunda parte. O João Marcos de Almeida não esteve connosco, mas de facto até derrapámos o tempo. Lo vi en la televisión, fue un atentado en directo. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. 3 facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Todos menos Marta Temida é uma peça fora do baralho dos debates promovidos pela Rádio Observador. O PS não aceitou participar. Bem sei que já foi a carta escolhida na semana passada pelo João Marcos de Almeida. A nossa jogada da semana hoje vai ser sobre os duelos que realmente aconteceram e que enriquecem sempre o debate democrático. Até agora, 6 debates aqui na Rádio Observador. AD, Iniciativa Liberal, CDU, Bloco de Esquerda, Chega, PAN, Bloco de Esquerda, PAN e Chega e Livre. Ainda falta um na próxima quarta-feira, dia 29, às 7 da tarde, entre AD e Livre. Jorge Fernandes, 2 destes debates foram entre candidatos que lutam pelo mesmo espaço ideológico. Estou a falar do debate entre Catarina Martins e João Oliveira, e o outro entre Sebastião Bugalho e João Coutinho Figueiredo, com a particularidade de a AD se ver obrigada a ganhar estas eleições pela fragilidade parlamentar que enfrenta internamente, e a CDU a ter ao mesmo tempo também de dar provas de sobrevivência. Saíram vivos destes debates na Rádio Observador e a convencer estes 2 candidatos? Bem, se nós costumamos dizer que os debates valem o que valem, não é? Quer dizer, eu vi os debates todos na Rádio Observador e não acho que, e bem, como é meu dever, não é? E não acho que nenhum debate, não acho que tenha havido um debate daqueles, enfim, decisivos, no sentido em que uma das pessoas foi decididamente ao tapete e foi esmagada. Quer dizer, foram debates relativamente equilibrados, uns momentos melhores para uns, uns melhores para outros, mas enfim, mas no fundamental não houve assim nenhum debate daqueles em que temos aqueles momentos gotcha, de realmente alguém foi ao tapete ou disse uma grande gafe que tivesse implicações mais gerais para a campanha. Bem, aquilo que me põe, eu tenho 2 ou 3 comentários genéricos sobre a campanha para fazer. Em primeiro lugar, eu acho que pré-campanha, exato. É oficial, arranca só no domingo ou na segunda-feira. Eu acho que há uma... E estou a utilizar, digamos, as sondagens, a partir mais ou menos do princípio de que as sondagens estão todas a apontar numa direção. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a grande novidade e acho que a grande notícia destas europeias é que o Chega realmente está para ficar, não é? E, portanto, o Chega está muito forte, o que é absolutamente admirável, considerando o candidato absolutamente desastroso que têm. O que significa isto? Significa isto que, se um candidato tão mau, objetivamente, quer dizer, o senhor pode ser estimável e pode ter, até ser um bom embaixador, não imagino, mas objetivamente, como candidato eleitoral, aquilo não funciona. E o facto das sondagens estarem a dar ao Chega a percentagem que estão, quer dizer, 15, 16, 17%, quer dizer, no fundo, até relativamente perto daquilo que foi o resultado das legislativas, com um candidato tão mau como Tajer Correia, que tem feito debates absolutamente desastrosos na televisão, aqui no Observador, significa que o partido realmente está com uma implementação que já começa a ser aquela pergunta que todos nós nos colocamos durante muito tempo. Bem, isto é apenas o fenómeno Ventura, isto é o Ventura. Não, quer dizer, a sensação que dá agora é que o Chega já começa a ser mais do que aquela ideia de que já não é só um partido de um homem só. Isto é, com um mau ou com um bom candidato, aparentemente há ali uns mínimos olímpicos dos quais o partido não desce. Isso parece-me uma coisa... Nas europeias também, muitas vezes se vota mais pelo partido e não pela cabeça de lista. Não, certo, as europeias são um momento especialmente apetecível para, digamos, como se costuma dizer, para a fúria e para o protesto. Em segundo lugar...
eu acho que outra das novidades do que estamos a assistir até agora é que o potencial efeito que a AD poderia estar à espera com Sebastião Bugalho não está a acontecer, pelo menos é a minha sensação. Enfim, eu acho que o pensamento um bocadinho por trás da escolha de Bugalho era de bem, vamos ter aqui uma pessoa jovem, dinâmica, muito mediática, e isso de alguma maneira vai ajudar a AD a crescer eleitoralmente. Bem, aparentemente isso não está a acontecer. Jorge, desculpa a sincera pergunta, mas sinceramente achas que alguém o conhece? O Sebastião Bugalho? Mas está a falar do público em geral? Sim, as pessoas que votam. Não é? Quer dizer, Luís, o que eu estou... O homem aparece nos canais de notícias à noite, quer dizer, as pessoas... Qual é a porcentagem de pessoas do país que não tem sequer os canais de notícias ou que não os vê? Agora tem televisão digital, mas que não os vê. Não sei dizer, quer dizer... Eu acho que nós aqui vivemos numa bolha de achar que determinadas pessoas são conhecidas. Eu acho que ninguém sabe quem é o Sebastião Bugalho. Quer dizer, nós sabemos e eu até o aprecio. Acho que até dos três sou, se calhar, eu quem o aprecia mais. Certamente. Mas ninguém o conhece, pá. Não, eu admito que sim. Por acaso, eu outro dia vi uma sondagem, eu não a tenho aqui presente, mas havia uma sondagem daquelas que perguntavam, aquelas sondagens sobre conhecimento dos candidatos. Eu agora não tenho aqui os números de cor. Eu até gostava de os ter, mas enfim, se a Vanessa por acaso estiver aí, depois pode, estou aqui a tentar dizer procurar qualquer coisa. Não, mas pronto, mas quer dizer, mas a sensação... vamos ver, independente, eu até posso concordar parcialmente com aquilo que o Luís está a dizer, mas independentemente de concordar ou não, o racional no campo da AD para ir buscar Bugalho foi este, quer dizer, é a única explicação que eu tenho. Senão senão teremos no domínio do paranormal, não é? E portanto, isso não está a acontecer. Aparentemente, a AD não está a conseguir arrancar e não está a haver aqui nenhum benefício eleitoral de maior. Ao mesmo tempo, o Partido Socialista, eu acho que Marta também é uma candidata bastante fraca e acho que o Partido Socialista realmente escolheu uma muito má cabeça de lista, mas as coisas estão o partido está-se a aguentar e aparentemente, eu posso estar muito enganado, mas aparentemente os resultados que se antevêem para as europeias serão mais ou menos uma replicação da segunda volta do que aconteceu nas legislativas, eventualmente com um resultado um bocadinho mais positivo para a iniciativa liberal e para o LIVRE. Enfim, Cotrim claramente, evidentemente, Cotrim é um candidato muito, muito preparado e, quer dizer, comparar Cotrim com Rui Rocha em debate é a noite e o dia, não tem a ver uma coisa com outra, não é? E, portanto, esta é a minha apreciação geral do estado da arte das europeias no dia em que gravamos, claro, no dia em que falamos. Têm sido vários os barómetros publicados e de facto não estou a encontrar esse, mas há uma percentagem significativa de eleitores que realmente não conhece sequer a cara dos candidatos, nem o nome nem a cara, e portanto isso também é elucidativo em relação àquilo que estava aqui a dizer o Luís Aguiar Conraria. Não sei, eu não vi essa sondagem, Vanessa, mas suponho que a de Marta Temido seja subejamente conhecida, ou não? E Catarina Martins, sim, Sim, Catarina e a Catarina Martins também, claro, e o Cotrim, provavelmente são os três mais conhecidos. De facto, alguns estreantes nestas europeias, são mais os estreantes do que os conhecidos, creio que se fizermos as contas. Olhando aqui para Tanger Correia, o Jorge Fernandes estava aqui a classificar este candidato de desastroso. Susana Peralta, o cabeça de lista do Chega, esteve mais apagado nos debates a 4, nestes debates a 2 promovidos pelo Observador, acabou por ser obrigado a ir a jogo, também não tinha outro remédio. Que avaliação é que fazes dos trunfos e das cartadas que lançou? Houve várias, enfim, sobre as touradas, sobre a liberdade, libertinagem e por aí fora. Olha, Vanessa, eu apreciei muito porque eu estava mesmo à espera que alguém trouxesse este tema essencial a debate, que é de facto a necessidade premente do Bangladesh fazer rapidamente um programa de vistos rápidos para os trabalhadores portugueses que querem ir para lá, porque de facto pululam por aí, não é? Fazem fila à entrada do Bangladesh, aquilo era como a entrada hoje no Estádio da Luz, assim está o Bangladesh, com portugueses ali à porta, e pronto, esse foi um dos momentos altos, esta questão da reciprocidade, como se os Estados Unidos não tivessem também programas de imigração, que obviamente não têm qualquer espécie de reciprocidade com os países mais pobres das pessoas. Não quer dizer que não haja um ou dois americanos que queiram ir trabalhar
para um país da África, da África, ou enfim, de um país mais pobre. E a mesma coisa, obviamente, acontece com os países da União Europeia e com Portugal, que felizmente, hoje em dia, com todas as limitações da nossa economia, se tornou um país que já atrai imigrantes com e esta ideia da reciprocidade nos programas de imigração é realmente uma ideia, peregrina, não é? E que mostra, sobretudo, quer dizer, é uma espécie de chutar para canto, desviar a conversa, porque obviamente o tema não é esse. Eu até acredito que o Bangladesh estivesse perfeitamente disponível para fazer esse programa, porque, enfim, nem sequer não é um tema, não é? As pessoas que querem ir para Bangladesh. Mas houve outros momentos também muito bons, que foi quando ele disse que eram conservadores, portanto, que o Chega é um país conservador, mas também liberal, mas depois é liberal só para aquilo que lhe convém, não é? Que é para proteger as pessoas que querem ver touradas, mas depois quando se fala, por exemplo, dos direitos reprodutivos das mulheres ou dos direitos das minorias LGBT, aí já, pronto, é um bocadinho... Enfim, ele até disse que os gays, que ele até cresceu no meio com gays, porque a mãe vinha do meio artístico, mas era lá no canto deles, não é? Portanto, desde que não se mostrem... isso é a coisa mais iliberal que eu conheço, porque de facto a ideia liberal é precisamente que cada pessoa possa viver a vida de acordo com aquilo que é e com os seus princípios e de maneira totalmente aberta, não é que os gays se escondam lá no cantinho deles a fazer o que têm a fazer, mas não, e também esta perspectiva, não é como se as pessoas que os gays e as lésbicas fosse uma coisa meramente sexual na vida deles, não é? Façam lá isso no quarto. Não, estas pessoas têm famílias, António Tanger Correia, muitos deles vivem em casal, uns estão casados ou não, querem ir ao restaurante e querem ir ao restaurante, por exemplo, sem uma família de pseudo-liberais se sinta incomodada com a presença deles. É essa a perspectiva verdadeiramente liberal. Enfim, teve vários momentos, a ideia de que a democracia é a vontade da maioria. O que é que ele leu sobre a democracia? Não é verdade. A democracia é sobretudo um regime que protege, ou seja, o governo é de facto determinado pela vontade da maioria, expressa através do voto, mas depois é um regime que pressupõe precisamente várias maneiras de proteger as minorias. O Jorge pode explicar isto com mais propriedade do que eu, precisamente desta ditadura da maioria. E ele, quando fala, parece que desconhece isso. Depois também houve um momento também glorioso, que foi quando ele disse das alterações climáticas dos refugiados climáticos. Porque é que eu não ir para a Europa, porque é que eu não estar em África, que também é extraordinário, não é? Todos os exemplos que estás a dar foi no debate com o candidato do PAN, Pedro Fidalgo Marques. Para quem não ouviu, pode ir ouvir. Sim, desculpa, tens razão. Deixa-me só lembrar um que ele disse na RTP, que eu também achei muito bom, que foi o momento em que ele disse que não excluo, mas não admito. Portanto, ele não sabe ainda a que grupo... Já agora... Quer dizer, já me vou-me calar, mas a natureza das eleições europeias, para mim, pelo menos, é escolher em que, entre outras coisas, mas uma das coisas que mais me preocupa é em que grupo é que esta gente se vai sentar, porque eu vejo o Parlamento Europeu como uma correlação de forças entre as suas 7 famílias. E o Tanger Correia ainda não sabe, do Chega está indeciso, não é? E então ele disse... O Tanger Correia parece um pouco indeciso em relação à posição que tem em relação ao próprio Chega. Em relação ao próprio Chega, porque ele também diz, não, eu sou do partido, mas não sou do grupo parlamentar, como se ele não fosse vice-presidente do partido e não respondesse pelos disparates do partido. É tudo aquilo, quer dizer, mas porquê é que não o brifaram? Não lhe puseram 3 frases à frente que ele devia repetir a cada vez? De facto, é de um amadorismo num partido que até tem revelado algum profissionalismo na sua estratégia de comunicação que a mim me parece bastante preocupante. Mas só para terminar, foi aquela frase maravilhosa na RTP, quando ele disse que não excluía sair do grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu. Ele disse, não excluo, o que não quer dizer que considero. Luís, estas são eleições europeias e tem-se discutido efetivamente a Europa, pelo menos nesta pré-campanha que está agora a terminar. Há propostas mais indefensáveis do que outras e estes debates, sobretudo estes debates a 2, acabam por ajudar a perceber isso? Bem, eu por acaso tenho a ideia de que sim, mas quer dizer, as propostas indefensáveis também já apareceram nos debates a 4 também. Claro que os debates a 2 são mais interessantes, mas isso é porque começou a ver isto como um duelo e portanto, tem mais interesse. Mas acho que as questões, quer dizer, eu concordo com tudo o que a Susana disse relativamente a Tanger Correia. Aqui falta-nos, se calhar, o João Marcos Almeida para o defender, que até escreveu agora um artigo no Observador a dizer que estas críticas eram exageradas, este tipo de críticas que nós estamos a fazer, mas eu, de facto, a ideia que eu tenho dele é que não é tanto
não é tanto que o que ele defenda seja odioso, portanto, acho que ele atrapalha tanto que ninguém consegue perceber muito bem o que é que ele defende, mas acho que ele, de facto, passa uma imagem de chalupa que é, quer dizer, eu não consigo chamar de outra coisa, quer dizer, alguém que fala que o Japão não invadiu os Estados Unidos porque os americanos estão armados, ou mesmo esta resposta que ele deu a se o partido saía do grupo parlamentar ou não, e pronto, e muitas outras, ou dos judeus terem sido avisados do ataque às Torres Gêmeas, e por isso é que tinha havido tão poucos judeus mortos no massacre das Torres Gêmeas. Portanto, esse é um lado dele. Do lado das ideias, que me parecem perfeitamente absurdas para a Europa, eu acho que vieram essencialmente do Partido Comunista. E portanto, ele teve, portanto, o João Ferreira teve aquele discurso típico relativamente à Ucrânia, mas é engraçado, quando o Carlos Daniel o pressionou e lhe perguntavam, ok, mas obrigar mas como é que se obriga o Putin a ir para a paz? Porque é sempre o discurso do PCP, e ele a determinada altura responde: isso eu não sei, é perguntar ao Putin. Portanto, eu acho que aqui há um momento de franqueza extraordinário, que é o momento em que o PCP assume que isto é o que o Putin quiser. Okay? Portanto, quando confrontado com isto, com o que é que se faz, então é para desarmar o povo ucraniano, é para procurarmos a paz, mas o que é que se faz, como é que se obriga, a solução é perguntar ao Putin o que é que ele quer para sair da Ucrânia. Esta foi literalmente a resposta que o Partido Comunista deu. E, portanto, acho que isto entra no campo, de facto, da loucura, e até é estranho que um político tão experimentado como ele tenha tido este momento de transparência. O Partido Comunista costuma ser melhor a fugir a este tipo de perguntas. Depois, a outra ideia completamente absurda do Partido Comunista é estar a pôr em cima da mesa a saída do euro. Quer dizer, o euro neste momento não atravessa nenhuma crise, quer dizer, há 10 anos, ou ali em 2011, 2012, durante a crise financeira, poder-se-ia discutir isso, se calhar até... E discutiu-se, na verdade, mas neste momento essa questão não se coloca, o euro está bem, está saudável. Sendo que João Oliveira, no debate com o Bloco de Esquerda, disse esta frase aqui no Observador: se amanhã alguém decidir empurrar Portugal para fora do euro, estamos contra. Não pode, pois está bem, porque já se apercebeu do absurdo, mas só o pôr em cima da mesa é um disparate. E mais, é um disparate porque a saída do euro, de acordo com os atuais tratados, implica a saída da União Europeia. Quer dizer, é mesmo isto que o PCP está a defender? Eu acho que isto é... Bem, não lhe quero chamar chalupice, porque acho que eles não são chalupa, acho que o PCP aí não é chalupa, mas acho que ensandeceram. Portanto, também não estão na cabeça, mas por outro motivo, que não é por serem chalupas, é porque são ideologicamente, não sei, cegos. Acho que é isso, são cegos. Nesta altura temos as sondagens a colocar PS e AD taco a taco, com apenas um ponto de diferença. Há este crescimento, de facto, do Chega, e também perspectiva-se um crescimento da Iniciativa Liberal. Já agora, Jorge Fernandes, estes dois partidos vão ser importantes, Chega e Iniciativa Liberal, para perceber a relevância ou falta dela da escolha dos cabeças de lista para estas europeias. Pergunto-te isto porque ainda esta semana André Azevedo Alves, politólogo, escreveu um artigo aqui no Observador com essa pergunta: os cabeças de lista importam mesmo? Isso é uma pergunta muito difícil. Isto é uma pergunta muito difícil porque nós não conseguimos isolar verdadeiramente. Estou a falar do seu ponto de vista, se quisermos estudar com alguma seriedade os cabeças de lista, nós não conseguimos isolar o efeito do cabeça de lista e do efeito do partido, digamos assim. Eu acho que, intuitivamente, parece-me que um excelente cabeça de lista pode fazer a diferença. Um mau cabeça de lista provavelmente faz menos danos ao partido do que aquilo que se possa pensar. E as eleições europeias são eleições muito particulares, como é evidente, quer dizer, as eleições europeias têm perspectivas de, por um lado, serem eleições em que as pessoas podem votar de forma mais livre, isto é, estão menos constrangidas com considerações estratégicas, nomeadamente do que é que vai acontecer a seguir, sob o ponto de vista da formação do governo, etc. Por exemplo, neste momento eu imagino que haja muitos eleitores que se sentem completamente à vontade, por exemplo, a votar em Coutinho Figueiredo, ou eventualmente a votar no LIVRE ou no Bloco de Esquerda, porque sentem que não há necessidade de concentrarem os seus votos nos respectivos partidos pivô da sua área política, enfim, para efeitos de criação de uma alternativa de governabilidade depois. E, portanto, isso naturalmente beneficia estes partidos pequenos.
E, portanto, sob esse ponto de vista, não me parece que os cabeças de lista possam fazer assim tão mal aos partidos, assumindo que os partidos estão institucionalizados. Acho que, pelo contrário, eventualmente um bom cabeça de lista pode ajudar o partido realmente. E até por aquilo que fomos falando sobre as características também das eleições europeias. Neste minuto final, Luís Aguiar Conraria, e até porque estamos a 2 dias das eleições na Madeira, Paulo Cafofo acusa Miguel Albuquerque de ter um acordo escondido com o Chega. Que expectativas é que tens para essa noite eleitoral? E vamos ver se é desta ou não que a Madeira põe fim a 48 anos de PSD no poder. Não vai ser desta, quer dizer, eu não consigo prever, não acredito que seja desta e não vejo que haja nenhum acordo escondido, acho que ele é bastante claro. Portanto, as coisas são explícitas. Portanto, Miguel Albuquerque muito provavelmente vai ganhar, com alguma probabilidade ganha sem maioria. É evidente que se tiver maioria não faz nenhuma coligação com o Chega, mas já abriu completamente a porta e já deixou bem claro que o não é não se aplica à Madeira. Portanto, eu nem percebo muito bem a lógica de dizerem que há um acordo escondido. Quer dizer, é perfeitamente explícito que o PSD, se ganhar sem a maioria absoluta, que vai procurar o Chega para governar. Portanto, a minha expectativa é que seja exatamente isto que aconteça. Vai acontecer. A ver, vamos o que acontece. Este domingo, 26 de maio, há essas eleições regionais antecipadas na Madeira. Há naturalmente emissão especial aqui na Rádio Observador. Vai ser depois do final da Taça de Portugal, ali por volta, provavelmente, das 8h15, se na Taça não houver prolongamento. Quanto ao Fora do Baralho, estamos de volta na próxima sexta-feira, depois das 7 da tarde. Até lá.